Tá, não, nem todas as pessoas trans querem fazer cirurgia. Tem dois tipos de cirurgia, né? A gente fala de cima e de baixo, de uma forma mais né, cotidiana. Mas para homens trans, isso aqui, a grande maioria de homens trans querem fazer a mastectomia, que é a retirada dos seios. Mas tem alguns homens que não precisam, porque tipo, a testosterona, os homens trans que fazem uso de hormônio, pode ser que suma só com isso, mas aí você já precisa ter um peito bem pequeno e não é todos os homens trans que nascem com essa sorte. Então, a grande maioria dos homens trans que eu conheço querem fazer essa cirurgia. Agora, quanto à cirurgia de transgenitalização, que é de baixo, nem todos eles querem. A maioria dos homens trans que eu conheço não quer fazer essa cirurgia. E eu acho que um dos motivos é que não é nem um pouco acessível no Brasil. A gente tem dois tipos de cirurgia para homem trans de transgenitalização. Uma delas é metoidioplastia, eu não sei falar o nome direito, mas é alguma coisa assim, você escrever. Que é a mais simples e não tem aqui. Ela tem experimental em particular. Eu acho que o SUS não oferece ela de jeito nenhum. Aí tem uma outra que não tem aqui nem em forma experimental, que é a neofaloplastia, que até onde eu sei não tem mesmo. Tipo, não existe um cirurgião aqui no Brasil que faça ela, só tem em outros lugares. Pra mulher trans, eu não posso falar muito que eu não conheço tanto, mas a cirurgia de transgenitalização, apesar de ser bem dificultada, é bem mais acessível que para homem trans, porque ela existe. O SUS faz, demora muito tempo, é uma burocracia enorme, demora mais de 10 anos na fila de Algumas espera. pessoas esperam décadas. A maioria Sim. das pessoas, das mulheres trans, morrem na fila porque, primeiro porque a maioria são pobres, então depende do SUS de fazer cirurgia. E obviamente vai demorar décadas, e a expectativa de vida de mulher trans é tipo de 30 anos. Então. Então, tem aqui em São Paulo e alguns outros estados, não sei, acho que são 5, mas eu não tenho certeza disso. Tem um ambulatório para pessoas trans. Aqui é o CRT que faz, que eu não lembro mais o que essa sigla significa, mas eles fazem, só que assim, você chega lá, você fala, oi, queria entrar na lista, fazer. Você tem que fazer umas consultas antes, e eles agora falam meio que então, a gente aconselha você em outro lugar, porque a fila é muito grande e eles não estão mais querendo dar hormônio, porque tem muita gente já. Então é difícil. O particular é a maneira mais fácil que tem, mas não é acessível para todo mundo. Eu, por exemplo, faço no particular porque para mim é uma coisa que ainda é possível de fazer. Eu tenho convênio, então as consultas médicas e exame que eu tenho que fazer é de boas, porque o convênio cobre, e a testosterona não é cara. Tipo, a que eu tomo, porque tem a Nebido, que é a melhor de todas, que custa em volta de 400 a 500 reais. E, mano, isso é muito caro. Não, não tem relação. Não, não tem relação, no caso porque identidade de gênero e orientação sexual são duas coisas totalmente diferentes, certo? Então, mesmo se a pessoa for trans ou não, depende. Ela pode ter qualquer orientação sexual. Então, uma pessoa trans, ela pode ou não gostar do gênero oposto. É um erro muito comum entre as pessoas acreditarem que, por exemplo, uma mulher trans ela seja um gay muito afeminado. Então, por isso ela gosta de homens. E não é isso. Tipo, ela é uma mulher, certo? O sexo biológico dela é outro, só que o gênero dela é mulher, ponto final. O gênero que ela gosta independe disso. Ela pode gostar ainda de mulheres, de homens, de outro gênero, enfim. Então, no caso, não. É justamente por isso, porque orientação sexual não tem nada a ver com sexualidade nem sexo biológico. É até bem engraçado quando uma pessoa cis encontra uma pessoa trans que é tipo gay, a pessoa buga. Porque ela fica, como assim? Você era tal coisa, aí você virou outra coisa pra gostar da outra coisa. Tipo, como assim? Isso não faz sentido. É muito engraçado. E triste, mas a gente ri pra não chorar. E outra coisa também que você tinha falado, que é a questão da cirurgia. Muita gente fala de cirurgia de sexo, mudança de sexo.
E isso não existe mudança de sexo biológico. Existe a cirurgia de transgenitalização, certo? Que é a mudança do órgão sexual, para se adequar ao gênero que a pessoa se identifica. Então, e também é muito comum a pessoa falar, você mudou de sexo, você virou mulher. Você não virou mulher, você sempre foi mulher, que é o gênero dela. Ela pode ter nascido num sexo biológico diferente, mas o gênero dela que importa. Só o sexo biológico é diferente de gênero, porque gênero é uma construção social, basicamente. Ensinar a educação sexual na escola é fundamental, pois é nessa fase que os alunos podem estar iniciando sua vida sexual e então surgem as primeiras experiências, as dúvidas, a necessidade de conhecer a si mesmo e compreender suas vontades. No entanto, restringir o conteúdo das aulas à prevenção contra DSTs e o uso de métodos anticonceptivos em relações heteronormativas é extremamente raso e pouco inclusivo. A biologia trabalha com a diversidade e, assim, deve reconhecer que as pessoas também são diferentes. Uma educação mais inclusiva seria discutir na escola também sobre a questão de gênero, sobre as diferentes orientações sexuais, sobre a dificuldade social encontrada por pessoas trans e tantas outras questões que ajudariam alunos a se conhecerem melhor, além de dar maior visibilidade para essas minorias e promoverem, através da informação, o respeito às diferenças entre as pessoas e o combate ao preconceito que elas enfrentam.